Bom dia, irmãos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Estamos aqui mais um domingo para celebrar o culto a Deus de uma forma diferente, de uma forma online. É esquisito porque a gente vê a igreja vazia, só que os irmãos moram nos nossos corações. Isso não muda nada, amém? Vamos cantar dois cânticos ao Senhor. O primeiro diz que o nosso Senhor é o nosso general. Independente da nossa batalha que a gente enfrenta, quem está à frente é sempre Ele. Amém? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, nas suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. De novo. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Você pode dar uma salva de palmas aí na sua casa. E agora a gente vai cantar um cântico que nos ajuda muito em momentos de tristeza ou em momentos de infelicidade, que nos fala que o ousado amor de Deus nos buscou no nosso lamaçal do pecado. Estamos aqui hoje para agradecer a Ele em tudo que nós temos. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, uma honra poder estar aqui novamente, com a oportunidade que Deus nos concede de trazermos uma palavra de consolo, edificação, exortação para toda a igreja nessa manhã de domingo. Gostaria de meditar num texto do profeta Ezequiel. Abra, por favor, comigo o livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos meditar nessa palavra de Ezequiel, que é muito conhecida, chamado Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Mas antes de lermos o texto, deixa eu até
compartilhar para a igreja o porquê que eu senti no coração de trazer essa palavra. Essa semana eu estava conversando com um irmão da igreja, um líder, um pastor do nosso ministério, e ele estava abrindo o coração comigo e se mostrando um tanto quanto preocupado com a posição da igreja nesses tempos de crises, né? Como é que a igreja deveria se posicionar? Como que a igreja deveria se colocar neste momento difícil? E a preocupação dele se dava por conta dele não ver, da parte da igreja, até mesmo da parte da liderança, uma proclamação maior por fé. Ele sentiu que em momentos difíceis parece que a igreja estava recuando na sua proposta maior, que é de andar por fé, conforme a promessa na palavra de Deus: o meu justo viverá por fé. E ele estava abrindo o coração comigo e perguntando qual era a minha posição com relação a isso. Nesse tempo de crise, como que nós deveríamos nos posicionar com relação à nossa fé, com relação à nossa crença num Deus que cura, que salva, que liberta. Então, eu conversando com ele, isso tudo pelo WhatsApp, passei para ele uma visão nossa, uma visão de fé, uma visão da Igreja Metodista Renovada, que nós cremos num Deus presente, atuante. Nós cremos no Evangelho que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Portanto, continuamos com uma postura de fé, crendo que Deus é poderoso para operar nesses tempos difíceis. Trazendo sim, porque não, cura para o corpo, trazendo salvação para a alma, trazendo libertação para os cativos. E o Evangelho de Jesus Cristo não mudou, apesar de estarmos passando um momento de crise mundial. E em cima dessa palavra, desse diálogo que eu tive com ele, eu senti no coração de trazer uma palavra, cujo tema é: profetize, filho do homem. Profetize. E eu vou basear num texto que eu já falei para os irmãos, de Ezequiel, capítulo 37. Gostaria que você pudesse ler com a gente. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Gostaria de orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, movido, Senhor, pelo Teu Espírito. Pai, eu peço que aonde essa palavra chegar, Pai, que a Tua graça, Senhor, que o mover e o sopro do Teu Espírito, vá com ela, Senhor, produzindo vida,
produzindo, Senhor, a vida de Deus que transforma todas as coisas, a vida de Deus que traz a possibilidade para o impossível. Senhor, eu oro pedindo que, em o nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, tenha um efeito no qual será enviada. Amém. E amém, Senhor. Um texto muito conhecido, uma visão que o profeta Ezequiel teve o privilégio de receber do Senhor Yahvé, em um tempo em que Israel estava novamente em uma profunda crise. Havia um domínio babilônico e o povo estava subjugado, o povo estava desanimado, o povo estava enfraquecido. E é dentro deste contexto que o Senhor levanta o profeta Ezequiel e dá a ele várias visões, e essa é mais uma das visões acerca do povo de Israel e do que Deus iria fazer com aquela nação, com aquele povo, um milagre que viria do céu para aquela nação, para aquele povo. E como eu vos disse, eu quero tratar com o tema, profetize, filho do homem. Mas eu vou falar bastante coisa sobre profecia, sobre profetizarmos. Para isso, então, eu quero deixar bem claro, já desde o início, de que tipo de profecia eu estou me referindo. Eu não estou me referindo aqui a profecias que trazem predição do futuro ou do passado. Profecias em que as pessoas tentam descrever ou prescrever coisas que aconteceram, coisas que irão acontecer, profecias daquelas que nós estamos acostumados, uma nuvem negra sobre a sua cabeça, Deus me revelou que você vai casar com o João, você vai casar com a Maria. E eu não estou com isso querendo dizer que Deus não possa levantar homens e mulheres e ainda trazer revelações à igreja. Como eu já disse, nós somos uma igreja renovada, cremos nos dons do Espírito, e Deus pode usar homens para trazer revelações, para falar acerca do futuro. Mas eu quero me referir neste contexto de profecia, na profecia que dirige a palavra falada. A palavra falada, a palavra liberada. Qual palavra? A palavra de Deus. Este é um texto em que nós temos um retrato interessante na vida do grande profeta, onde ele é desafiado a se levantar e a profetizar vida em meio ao caos. A profetizar não o que ele pensava, não o que ele achava, mas profetizar a palavra que foi liberada na vida dele. Ele somente disse aquilo que o Senhor disse. E da mesma maneira eu quero dirigir essa mensagem falando de profecia, falando de profetas de Deus, no sentido de homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, que temos um chamado importante de levarmos a palavra de Deus, de sermos oráculos de Deus, de sermos atalaias do Senhor nessa terra, de levarmos a sua palavra como profetas do Altíssimo. E é nesse sentido que eu quero dirigir essa palavra. Porque é muito fácil, amados, nós profetizarmos quando tudo está bem. É muito fácil, conforme a maré está, conforme o barco está andando, todo mundo tem profecia boa. Mas eu acho que a igreja é chamada exatamente em tempos difíceis, para em tempos de crises, proclamar uma palavra do Senhor. Uma palavra que pode mudar vidas, que pode mudar histórias, que pode mudar famílias. Portanto, é nesse sentido que eu quero compartilhar com você. Profetize, filho do homem. E dentro deste texto eu quero tirar algumas lições interessantes de como devemos agir diante de problemas sendo profetas de Deus. Como devemos agir diante do caos, diante de um estado de calamidade, sendo homens e mulheres com a incumbência de sermos profetas do Altíssimo, profetas de Deus sobre a terra. E eu quero que você acompanhe comigo, quero tirar algumas lições deste texto, dessa visão de Ezequiel. No versículo 1,
Diz lá que a mão do Senhor estava sobre mim, ele está fazendo uma narrativa acerca daquilo que ele estava vendo. Ele diz: a mão do Senhor está sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. O Senhor o leva a um vale cheio de ossos. Amados, como profetas de Deus na terra, como homens e mulheres que devemos ser, representando o reino de Deus, eu acredito que, diante do caos, nós não podemos, de maneira alguma, ignorar a realidade presente. Esse é o primeiro ponto. Como profetas do Senhor, não podemos ignorar a realidade presente. O profeta Ezequiel foi conduzido pelo Espírito, e o Espírito leva ele a um cenário onde ele se depara com um vale cheio de ossos secos. Um quadro terrível, um quadro que ninguém gostaria de ver, uma situação verdadeiramente calamitosa. Mas é dentro deste contexto que Deus quer trazer um ensino, que Deus está trazendo uma palavra, que Deus está trazendo uma profecia sobre Israel. E não é diferente em nossos dias. Nós, como povo de Deus, que andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Não somos um povo alienado das coisas que nos acontecem, das coisas que estão acontecendo. E é muito importante que nós estejamos com os pés no chão para não ignorarmos a realidade presente. Estamos vivendo uma situação completamente assustadora aos olhos naturais. O mundo está vivendo uma situação assustadora. Nós não podemos querer anular esses fatos para andar por fé. Não podemos negar uma realidade que é verdadeira. Está aí uma pandemia, está aí um vírus, está aí um caos instalado no mundo, como eu nunca vi em meu tempo de vida. Esta é uma realidade que temos que enfrentar. Não adianta dizer que não existe, não adianta dizer que não é bem assim, ela é assim, ela existe, mas como profetas de Deus, nós teremos uma direção do Senhor, uma palavra de Deus que eu quero deixar com você nesse dia, para como nos posicionarmos diante dessa realidade. Mas não podemos negá-la, é um fato. Ezequiel andou e ele testifica o que ele vê, ele diz: eu estou dentro de um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Como profetas do Senhor, meu querido, eu passo para a segunda coisa que nós devemos nos posicionar e entendermos diante dessa situação como profetas de Deus, é que nós temos que ver a dimensão exata do lugar e da situação em que estamos vivendo. Olha que interessante o versículo 2, ele diz assim: ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e mais do que isso, e que os ossos estavam muito secos. Em outra tradução, os ossos estavam sequíssimos. Interessante. Ele não somente se depara com uma realidade, mas Deus faz questão de fazer com ele uma análise de uma realidade profunda do que ele estava vendo. Deus leva ele a fazer um tour que ninguém deseja fazer, levou ele de um lado para o outro. É como se Deus pegasse na mão do profeta e falasse: vamos caminhar aqui neste vale. Vamos passear por aqui, vamos de um lado, vamos para o outro. Eu quero que você tenha uma noção exata daquilo que está acontecendo. Não fuja da realidade, por mais dura que seja, ela continua sendo a realidade. Sabe, meus queridos, mesmo com essa incumbência, com esse chamado de Deus de sermos profetas do Senhor em nosso tempo, nós temos uma dificuldade, eu vejo isso em muitos de nós,
uma dificuldade de encararmos a realidade, de confrontarmos as coisas. E por termos muitas vezes essas dificuldades, o que nós fazemos? Maquiamos as coisas. E dizemos, não é bem assim. Não é, mas não é tanto assim. Muitas vezes nós tentamos colocar no dito popular panos quentes. Ou então, para ser pior ainda, tentamos tampar o sol com uma peneira. Mas quando Deus mostra para Ezequiel, faz questão de mostrar os detalhes, leva ele a percorrer o vale e a ver como estava exatamente toda a situação, ao ponto dele chegar a uma conclusão: olha, são muitos ossos. A coisa realmente não é pequena, é grande. E o que é pior, eles não estão só secos, eles estão sequíssimos. O profeta mostra um quadro impossível de ser mudado numa ordem natural e humana. Não estava se tratando de corpos que estiveram em uma batalha de um dia por outro, ou talvez de 2 dias de batalha. Não. Essa visão o levava a imaginar que aquilo era literalmente o fim. Era o fim, o fundo do poço. Os ossos estavam sequíssimos. Ossos de muitos tempos, espalhados pelo vale. Sabe, meu amado, uma coisa muito importante que o Senhor falou no meu coração quando eu estava pensando nessa passagem. Você, como homem, como mulher de Deus, não fuja da realidade e assuma e veja a dimensão exata do problema em que você se meteu, do problema em que você está. Essa quarentena, este tempo aí de reclusão, tem levantado muitas questões, não é? Tem ocorrido desavenças, às vezes, entre marido e mulher, muito tempo junto, muito convívio. Mas tudo isso, muitas vezes, está mostrando algo que já existia e que agora está sendo desmascarado, desnudado por um convívio maior, dificuldades familiares, dificuldades de relacionamento, dificuldade com os filhos. E os pais, muitas vezes, são os últimos a saberem as coisas dos filhos, não é? Talvez porque eles mesmos não queiram saber. Porque eles mesmos, quando se deparam com a verdade, com a realidade, sempre tentam maquiar, sempre tentam proteger, sempre tentam esconder, ao invés de confrontarmos como deve ser. Confrontarmos em amor, confrontarmos pela palavra de Deus. Qual é o buraco, meu querido, que você está? Não vai dar para tampar sempre, não vai dar para maquiar sempre. É preciso haver um confrontamento, é preciso haver uma palavra que cura, uma palavra que sara, uma palavra que entra para fazer a diferença. Portanto, como profeta do Senhor em meio ao caos, não ignore a realidade presente, veja a dimensão exata do lugar onde você está, do buraco onde você se meteu. Somente quando vemos a realidade e assumimos o problema, nós temos possibilidade de encontrar a cura. Quem nunca admite o problema, nunca busca a cura. Não é verdade? Quem não admite que precisa de médico, que tem uma enfermidade, ele nunca procura a cura e nem a solução. Portanto, Deus ministra na minha vida e através de mim nessa hora, dizendo: não fuja dessa realidade. Não fuja da realidade que lhe é apresentada. Se Deus trouxe à tona, é porque Deus tem um tratamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Terceira lição
Terceira posição que nós temos que ter como profetas de Deus em meio ao caos, é o que o Senhor fala com o profeta, e aqui tem um diálogo interessante. No versículo 3, depois que ele constata a realidade presente, depois que ele vê exatamente o buraco em que ele está, a gravidade, a profundidade deste problema, versículo 3 diz: e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Essa é uma pergunta e tanta. Primeiro leva ele, passeia com ele entre os ossos, e ele vê a impossibilidade humana de que isso pudesse voltar à vida. Então Deus fala com ele, fala: filho, poderão reviver esses ossos? Você crê que poderá reviver esses ossos? Você consegue crer que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais? Mas aí o profeta dá uma resposta, que alguns dizem que foi uma resposta sábia. Eu prefiro dizer que ele, no dito popular nosso, ele passa a batata quente de volta para Deus, porque ele responde da seguinte maneira: Senhor, tu sabes, poderão reviver esses ossos? O que será que passou na cabeça do profeta? Se eu disser sim, poderão, eu não sei se eu tenho fé para isso. Se eu disser não, é impossível, seria negar o poder de Deus. E talvez ele pensou por alguns segundos e volta para Deus dizendo: o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe. E esse é o terceiro ponto, como profetas de Deus têm que se posicionar nesse tempo de caos. Não transfira para Deus a obrigação de crer que é sua. Não transfira para Deus uma obrigação que temos de crer no Senhor. De crer no Senhor. É lógico, amados, que esses ossos não poderiam novamente tornar a ter vida. Em hipótese alguma, com qualquer tecnologia humana, isso seria impossível. É lógico que se trata de uma intervenção divina. É lógico que se trata de uma manifestação do Deus Todo-Poderoso. E quem fará o milagre é Deus. Quem operará o milagre é Deus. Mas ele pede para o profeta exercer fé. Poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? E nós estamos sempre querendo terceirizar obrigações e deveres que são nossos. Eu vou procurar o pastor porque o pastor tem fé. Você não tem fé? Eu vou procurar a irmãzinha que ora porque ela tem mais intimidade com Deus. Você não tem intimidade com Deus? Eu não estou dizendo que você não possa buscar socorro com homens e mulheres de Deus, mas eu estou dizendo para você e para mim nessa manhã, que é necessário nos desafiarmos, porque crer em Deus é uma ordem que Deus nos dá. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, quando Jesus faz um sinal maravilhoso, que foi aquele momento em que ele vai e amaldiçoa a figueira, e eles vão para um determinado lugar, e quando voltam, os discípulos veem que a figueira secou-se desde a raiz. Então eles falam: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou-se desde a raiz. E Jesus então olha para eles e fala assim: tende fé em Deus. Em outras palavras, por que vocês estão maravilhados? Eu lancei uma palavra e ela haveria de cumprir o propósito no qual foi enviada. Tende fé em Deus. É uma ordem direta para a minha vida e para a sua. Quantas vezes os discípulos foram repreendidos pelo Senhor Jesus em momentos em que não tiveram fé? Foi a minha ministração no domingo passado, aquele episódio da tempestade, onde eles ficaram apavorados e com medo da morte. E Jesus acalmou o vento, aquietou o mar, mas depois disse para ele: por que vocês são ainda tão tímidos? Por que vocês ainda não creem? Por que não tendes fé? Nós temos que ter fé. Aliás,
Deus já nos deu uma porção de fé. Todos nós temos uma porção de fé dada pelo Senhor. O que nós precisamos é desenvolver a nossa fé. O que nós precisamos é andar com Deus e começar a experimentar mais da sua presença, da sua intervenção, dos seus milagres em nossas vidas. E com isso a nossa fé será exercitada e será desenvolvida. Será desenvolvida. O profeta passa de novo para Deus e fala: tu sabes, Senhor, isso não é comigo, isso é contigo, o Senhor é quem pode fazer. Mas é lógico que o Senhor é quem pode fazer. Quem mais poderia fazer? A tua fé? A tua fé pode fazer? Não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas crer é a nossa obrigação. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E em quarto lugar, para a gente pensar, e é exatamente isso que eu mais gostaria de compartilhar com vocês, é essa proposta de Deus. Essa proposta de Deus para o profeta, para a minha vida e para a sua. É um mistério de Deus que eu não entendo na sua profundidade, mas aprouve a Deus trabalhar juntamente comigo e com você. Aprouve a Deus dar aos homens o grande privilégio de sermos cooperadores de Deus, conforme fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, de Deus somos cooperadores. Este é o quarto ponto, onde eu destaquei, dizendo assim: você como profeta do Senhor, você tem que entender que você foi chamado para trabalhar com Deus. Nós fomos chamados para trabalhar com Deus. Quando o profeta então devolve a pergunta para Deus, como que Deus é que tinha que fazer, é Deus que tem que resolver, Deus reverte novamente aquela posição. Olha que interessante. Versículo 3, eu vou reler para você. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes. Aleluia. Só tu o sabes, ó Deus. Você está passando para mim? Então deixa eu te levar a entender qual é o meu projeto. Eu vou usar a sua boca, eu vou usar a sua perna, eu vou usar o seu braço, eu vou usar a sua voz. Você vai ser um projeto meu sobre a terra. A sua boca será a boca de Deus. Portanto, profetize a esses ossos. E aí Deus começa a passar para ele o que ele deveria profetizar. Ele fala assim: assim diz o soberano Senhor a esses ossos. E ele então diz exatamente o que o profeta deveria dizer. Mas o que eu acho interessante, meu querido, é que Deus, ao dizer, nada aconteceu. O profeta então entende a palavra e então diz lá no versículo 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E conforme o profeta Ezequiel começa a falar a palavra, a liberar a palavra, a ser profeta de Deus, começa então um movimento naquele lugar. Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Quando o profeta então resolve ser boca de Deus, quando o profeta resolve cumprir o seu chamado de trabalhar nessa obra maravilhosa, e ao mesmo tempo misteriosa, por que o Senhor conta comigo? Por que o Senhor conta contigo? Por que o Senhor quis fazer dessa maneira? Deus vai atuar, Deus traz cura, Deus traz libertação.
E é lógico que Ele é poderoso para fazer sem a sua ação, sem a minha ação. Mas Ele escolheu fazer através da sua igreja, através do seu povo, através daqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. E quando você vai, Deus vai contigo. Quando você fala, a palavra de Deus é liberada. Isso é um mistério maravilhoso, é ao mesmo tempo um privilégio glorioso. Deus chama o profeta e fala: vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. Aleluia. Jesus Cristo morreu numa cruz, e ali foi consumada a sua obra de salvação, de redenção da humanidade. E antes dele ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, ele dá uma grande comissão para os seus discípulos, para todos aqueles que creem no seu nome. Ele diz: portanto, agora vão. Portanto, agora ide e fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Deus estava dizendo: aquilo que era impossível para os homens, eu fiz. Mas agora vocês trabalharão junto comigo. Agora o meu Espírito entrará dentro de vocês, e vocês serão boca de Deus, vocês serão perna de Deus. Aonde vocês forem, haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá uma liberação da palavra de Deus. Oh, meu querido, como isso é importante, em pleno tempo de crise, em pleno tempos difíceis. Como eu disse no começo, profetizar quando tudo está bem, quando tudo está calmo, é fácil. Mas o chamado da igreja é para tempos difíceis. O nosso chamado é para tempos difíceis. E infelizmente, meu querido, no meio dessa confusão instalada, eu vou falar de mim. Quando estava pensando nessa palavra, me peguei em vários momentos em que eu estava, igual a todos, sendo mensageiro do caos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: o diabo não precisa de ajuda. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos povo escolhido, separados, lavados pelo seu sangue, para levar uma palavra de vida e não de morte. Mas sem perceber, eu fui cortar o cabelo essa semana, achei o abençoado que corta o meu cabelo, ele estava cortando escondido, mas cortou, né? Nessa situação em que ninguém pode trabalhar, mesmo tomando todos os cuidados, mas ao mesmo tempo precisa de comer. E ele então cortou o meu cabelo, e a gente estava lá, e conversa vai, e conversa vem, e sem perceber, eu estava no mesmo espírito que eles. Não tem jeito, a crise virá. Muitos vão perder o emprego mesmo. Olha, a coisa vai ficar feia. Olha, este mal vai se espalhar. Não, isso é só o começo, ainda não atingiu o pico, ainda não atingiu o ápice. E sem perceber, não estamos sendo mais profetas de Deus, e sim profeta do caos. Estamos falando como todos falam, declarando desgraça, declarando aquilo que já está declarado, anunciando aquilo que já está saturado de ser anunciado. E Deus falou ao meu coração que nós somos profetas de Deus nessa terra, que somos profetas do Altíssimo, não alienado, não profetas que estão como que fora do âmbito normal da terra, vivemos aqui. É por isso que eu fiz questão de frisar as realidades. A realidade é real, é presente, não tem como ser negada. Realmente o quadro é um quadro obscuro, não tem como ser negado. Não estamos fora do contexto da terra, somos moradores, habitantes, somos terráqueos, mas também somos, e este é o grande mistério, somos profetas de Deus sobre a terra. Somos homens e mulheres chamados e diferentes daqueles que não conhecem o Senhor. Nós temos palavra de vida e não de morte. Palavra de vida e não de morte. Eu não li o versículo 11 para vocês, deixei para ler no final, porque aqui tem um grande segredo deste contexto todo.
Porque o Senhor leva o profeta numa visão espiritual. Ele está tendo uma visão. Isso não é real, é uma visão que o Senhor está o levando. E nessa visão, como nós já lemos, ele vê um grande vale de ossos secos. Depois ele é desafiado a profetizar vida sobre os ossos. Mas quem são esses ossos? Por que estão lá esses ossos? E no versículo 11, Deus mesmo dá a resposta. Quem são esses ossos? E mais do que a resposta de quem são esses ossos, é o porquê eles foram comparados a esses ossos. Olha que interessante, meu querido, versículo 11. Leia aí comigo, por favor. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Para aqui um pouquinho. Esses ossos são toda a nação de Israel. Mas por que, Senhor? Porque a nação de Israel é comparada a um vale de ossos secos? Por que eles estão sendo comparados a pessoas que estão mortas, lançadas em um buraco? E no próprio texto o Senhor explica. Diz lá, vou ler novamente, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Que coisa interessante. É por isso que a palavra de Deus nos adverte em inúmeros textos da Sagrada Escritura sobre o perigo de uma fala indevida, sobre o poder que há nos nossos lábios, o poder de alcance das palavras. Tiago gasta quase que um capítulo inteiro na sua epístola, falando dessa questão da língua, comparando a uma pequena fagulha, mas que incendeia uma floresta toda, comparado com um pequeno leme, mas que leva um grande navio à direção que quer. A língua é muito séria. Provérbios diz em 18:20, que a morte e a vida estão no poder da língua. E o Senhor nos revela aqui que o fato dele ter usado essa comparação do vale de ossos secos ser exatamente Israel, porque essa era a fala deles. Era eles que estavam dizendo dia e noite, nós somos como ossos secos. A nossa esperança se foi. Nós fomos arrancados da terra. Nós estamos exterminados. E eles diziam isso dia e noite, numa forma de reclamação, de murmuração, abrindo a sua boca somente para o caos, somente para a morte, dizendo, eu sou um osso seco. E eu achei isso muito interessante, porque eles se tornaram naquilo que eles diziam ser. Foi essa a visão que Deus deu. Isso é Israel, um monte de ossos secos, porque isso é o que eles falam todos os dias. Isso é o que eles falam todos os dias. O que nós temos falado todos os dias, nessa quarentena que já se estende para quase um mês, se é que já não deu um mês, sem trabalhar, confinados em casa, expostos a notícias 24 horas por dia. O que está saindo de nossos lábios? Será que estamos sendo propagadores do caos? Será que da nossa boca está trazendo morte e não vida? Eu não falo a qualquer um, eu falo à igreja do Senhor Jesus, os eleitos de Deus que somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, meu irmão. A nossa boca tem que ser boca que pronuncia a palavra de Deus. Temos que ser profetas de Deus em nossa geração. E eu não estou dizendo com isso que vamos ignorar a realidade, como eu já disse, mas eu posso crer em dias melhores.
Apesar das notícias, apesar do quadro instalado, eu posso crer que o meu Deus vai fazer milagre em nossas vidas. Eu vou profetizar que a minha empresa não vai falir, que a minha empresa não vai quebrar. Eu vou dizer sobre os meus negócios são abençoados por Deus, é Ele quem tem me dado a vitória, é Ele que tem me feito prosperar, é Ele que tem suprido as minhas necessidades, e o meu Deus não está em crise, no céu não há quarentena, eu sirvo um Deus que é vivo hoje, meu irmão, e eu tenho que me levantar contra isso, você tem que se levantar contra isso. Mude aquilo que você tem falado. Comece a abençoar o seu dia. Comece a abençoar o seu corpo. Comece a abençoar a sua família. Eu estou dizendo em minhas orações, eu estou dizendo, profetizando sobre a minha casa, eu e a minha casa não vamos ser contaminados. Eu e a minha casa vamos vencer este momento, porque eu sou profeta de Deus e eu libero palavras de bênção e não de maldição. E não de maldição. Profetize, filho do homem. Profetize, filho do homem. Poderão reviver esses ossos. Poderão voltar a ter vida. Ah, por Deus sim. Por Deus sim. Pela realidade está realmente ruim, está triste, mas Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, portanto meu desafio para a sua vida, meu querido, semeie palavra de Deus. Ezequiel não disse aquilo que veio na sua mente, ele simplesmente profetiza a palavra de Deus, e é isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, fale o que a palavra de Deus fale, profetize bênção, profetize vitória sobre a sua vida, profetize vitória sobre a sua casa, somos profetas do Senhor, aleluia. Jesus, em uma das suas parábolas, uma das mais importantes, interessantes, quando ele fala do semeador que saiu a semear. Lembram dessa parábola? E ele conta que parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre espinhos, parte da semente caiu entre pedras. E os discípulos não entendem a parábola, então depois ele vai dar a explicação, e quando ele vai explicar, ele diz que a semente é a palavra de Deus. Palavra de Deus são sementes no reino espiritual. Palavras de Deus são sementes no reino espiritual. Deus fala acerca de Israel, Israel está se parecendo com um vale de ossos secos. Por quê, meu Deus? Porque eles dizem todos os dias, os meus ossos estão secos, a minha esperança foi-se embora. Mas eu digo em nome de Jesus, eu espero no meu Deus, eu confio no meu Deus, a minha esperança não está em homens, está na mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Aleluia. Tivemos um domingo, acho que passado ou retrasado, onde foi proclamado um jejum e oração em toda a nação. Nós oramos por quê? Oramos para que essa pandemia não aconteça aqui, conforme tem acontecido em outros lugares, com um número enorme de mortandade. Oramos para que Deus refreie este mal. E o que fazemos depois, durante a semana? Dizemos que está feio, dizemos que vai acabar, dizemos que vai pegar em todo mundo. Por que oramos? Por que jejuamos se não cremos na ação de Deus? Eu te desafio em nome de Jesus Cristo a mudar o seu discurso a partir de hoje. Não vamos ignorar, vamos continuar com toda a precaução, usando máscara se for necessário e fazendo tudo o que é necessário. Mas em nossas bocas vai haver palavra de Deus. Eu profetizo vida e não morte. Em o nome de Jesus Cristo, eu profetizo vida sobre o povo de Deus. Eu profetizo vida sobre a nação brasileira. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Eu sinto o poder de Deus invadindo este lugar, meu querido, mesmo pregando diante de uma câmera, para que você receba essa palavra na sua casa. Esse é o desafio que Deus me levou a trazer essa palavra. Repito novamente, eu sei que eu estou ficando exaustivo. Somos profeta de vida e não de morte. Em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça aí onde você está. Eu quero fazer uma oração e vamos encerrar. Pai Santo, em nome de Jesus, graças eu te dou pela tua palavra, porque ela é uma semente no mundo espiritual, ela é poderosa, Senhor, para crescer, para germinar e frutificar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra chegue em cada lar, em cada coração, Pai, aberto, e que ela encontre, Senhor, um lugar, uma morada nos nossos corações. E que possamos, Senhor, vigiar as nossas vidas, vigiar a nossa boca, assim como o salmista dizia: põe guardas à minha boca para não pecar contra ti. Da mesma forma, Senhor, eu oro para que nós possamos estar vigilantes nesses tempos difíceis e sermos profetas do Deus Altíssimo, profetizando vida, profetizando a palavra de Deus, indo contra o caos, indo contra a maré do caos e da derrota, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em o nome de Jesus.